Olá, meu nome é Ulisses, seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos fazer um cálculo estequiométrico. Mas antes, eu peço que se você ainda não for inscrito do canal, se inscreva, deixe like no vídeo, comente à vontade. Dessa forma você ajuda o canal a crescer, ok? Então agora bora lá fazer o exercício? Em alguns fogos de artifício, alumínio metálico em pó é queimado, libertando luz e calor. Este fenômeno pode ser representado pela seguinte equação. Então nós temos aqui uma equação química que representa essa reação química. Então tem 4 mols de alumínio mais 3 mol de oxigênio e 2 mols de óxido de alumínio, ok? E o exercício pede qual o volume de O2, né, que é o oxigênio, na CNTP, necessário para reagir com 1 grama do metal. O metal é o alumínio. E ele fornece aqui a massa molar do alumínio, que é 27 gramas por mol, ok? Mas, Ulisses, eu não sei o que é mol, não sei o que é massa molar, não sei o que é CNTP, como que eu vou fazer esse exercício? Então vamos lá, vamos entender tudo isso primeiro. Primeiramente, o que é mol? Mol, a melhor maneira de entender o que é mol é fazendo uma analogia com a dúzia, tá? Uma dúzia tem 12 unidades de alguma coisa, então uma dúzia é um conjunto. Um conjunto com 12 unidades de alguma coisa. Por exemplo, quando você vai comprar ovos, você compra uma dúzia de ovos, você terá 12 unidades de ovos. Se for bananas, a mesma coisa, 12 unidades de bananas. E se eu fosse comprar 1 mol de bananas, eu teria 6,02 vezes 10 a 23 unidades de bananas. Tá? Obviamente, o mol a gente utiliza na química, então ele se refere a substâncias, moléculas, átomos, etc. Então, o mol, ele também é um conjunto, tá? É a quantidade de substância que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ou unidades, que é a mesma coisa, tá? Então, o mol, assim como a dúzia, é um conjunto de uma determinada quantidade de unidades de alguma coisa, ok? Então, se for, por exemplo, um mol de átomos, é a quantidade de substância que contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se for um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se for fórmulas, íons, elétrons, é a mesma coisa. Então, mol é um conjunto, assim como a dúzia é um conjunto, ok? Massa molar. Tá? A massa molar é dada em gramas por mol. Tá? O exercício já forneceu para nós a massa molar do alumínio, mas vamos imaginar que não tivesse essa informação lá. Então, como que a gente consegue a massa molar do alumínio? Primeiramente, a gente olha a tabela periódica, a massa atômica. Por exemplo, aqui na minha tabela, notem aqui na legenda, a massa atômica está aqui, ó. Então, no canto superior direito, o número que está em vermelho. Então, você vem aqui no alumínio, anotem esse número aqui em vermelho no canto superior direito. 26,98. Essa é a massa atômica. Lá no exercício está arredondado para 27, que não tem problema, ok? Então, se você tem a massa atômica do alumínio, que é 27U, você tem a massa molar do alumínio. É o mesmo número, ó, só que aqui está em gramas por mol, ok? E se fosse uma molécula, por exemplo, H2O, se tivéssemos um exercício solicitando a massa molar da H2O, como que a gente faria? Então, mesma coisa, na tabela periódica você pega a massa atômica de cada elemento, então do hidrogênio tem 1U e do oxigênio tem 16U. E faz o cálculo da massa molecular, tá? Então, como tem 2 átomos do hidrogênio aqui, a gente tem que multiplicar esse número por 2, tá? Então, a massa molecular da H2O é 1 vezes 2 mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, tá? Então, fazendo o cálculo, você tem 18U, a massa molecular da H2O. Então, a massa molar da H2O, 18 gramas por mol. Também é o mesmo número, ok? Em cálculos estequiométricos, nós temos que fazer conversões de mol para massa e para volume, tá? Então, 1 mol, ele equivale em massa a massa molar, em gramas por mol, a gente acabou de ver, tá? E o mol também equivale em volume a 22,4 litros por mol na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, esse valor, ele corresponde a condições normais de temperatura e pressão. Obviamente, se altera a temperatura ou a pressão, esse valor também vai se alterar. Nos exercícios, nós vamos usar esse número como referência.
E o mol também equivale a número de moléculas, tá? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol, como a gente já viu, ok? Dito isso, podemos então iniciar o exercício, tá? O primeiro passo para fazer um exercício de cálculo estequiométrico é verificar se a equação está balanceada, tá? Essa daqui já está balanceada, eu deixei os números em vermelho, porque a gente fez esse balanceamento na aula anterior, tá? Se você não sabe fazer balanceamento de equação, eu sugiro que você assista primeiro o meu vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, porque é um requisito básico para fazer o cálculo estequiométrico, porque alguns exercícios não fornecem a equação balanceada. Esse aqui, por exemplo, é porque a gente fez ele na aula anterior, ok? O segundo passo é ver o que o exercício está pedindo. Então, ele quer saber o volume de O2 na CNTP, tá? A gente tem informação de O2 em mol, nós temos 3 mols de O2. Então, primeiro vamos anotar isso. 3 mol de O2. Necessário para reagir com 1 grama do metal. O metal é o alumínio, então ele quer saber a massa, né, do metal. A gente tem 4 mols de alumínio. Ok. Então, o volume de O2 é a nossa incógnita. Eu vou colocar aqui um V. Poderia ser um X, mas eu vou colocar um V, tá? De volume. E tá para 1 grama do alumínio, certo? Então, 3 mols de O2, ele quer saber o volume necessário para reagir com 1 grama do alumínio, ok? Então, essa é a nossa conta. Agora, a gente precisa fazer as conversões, tá? O número que a gente tem de referência para o volume é 22,4, a gente acabou de ver. Tá? 22,4. Só que nós temos aqui 3 mol de O2, então esse número é para 1 mol. Então eu tenho que multiplicar aqui por 3, ok? Então eu converti aqui de mol para volume, ok? E aqui eu vou converter de mol para massa, tá? Ele me pediu o volume necessário para reagir com 1 grama do metal, ou seja, com a massa, né? E a massa, ele nos deu o valor de 27 gramas por mol, tá? Só que aqui também temos 4 mols, então é 27 vezes 4, tá? Então, fazendo essas multiplicações, nós teremos 67,2, que é o volume, e 108, que é a massa, tá? Então, basta agora a gente fazer a regra de 3. Então, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, tá? Então, o V vezes 108 é igual a 67,2 vezes 1, ok? Então, V é igual a 67,2 vezes 1 é 67,2 mesmo, ok? Esse número passa para cá dividindo, né? Então, fica 67,2 dividido por 108. Então, a nossa resposta é 0,62 litros por mol, ok? Então, tá aqui a resolução do exercício, tá? Eu reforço o pedido para você se inscrever no canal, comente, compartilhe, deixe o like no vídeo, ajude o canal a crescer, ok? Na descrição vai ter então o vídeo da aula anterior, balanceamento de equações, tá? E vou deixar também um resumo e a referência do livro que eu utilizei para a aula, ok? Eu agradeço a audiência, até o próximo vídeo.